Essa aula é muito importante porque eu vou criar um parâmetro para você de custo-oportunidade. Esse parâmetro você vai levar para o resto da sua vida, porque é o parâmetro que eu utilizo na minha vida sempre que eu vou tomar uma decisão sobre aplicações financeiras. Então, eu tô lá falando com o meu gerente me ofereceu uma aplicação. Será que vale a pena aplicar nesse negócio? Como que eu vou identificar se vale ou se não vale? Eu só vou olhar para se a rentabilidade é maior do que o meu investimento? Será que é isso? Para que eu vou olhar? Como funciona? A gente precisa ter um custo-oportunidade. E o custo-oportunidade, ele geralmente a gente utiliza como custo-oportunidade aqui o Tesouro Selic. Mas por quê? Por quê? O que é o custo-oportunidade? O que é o Tesouro Selic? Por que o Selic? O Tesouro Selic, ele é o investimento mais conservador no Brasil. Se essa aplicação é a aplicação mais segura do Brasil, eu vou utilizar ela como parâmetro para qualquer aplicação que eu vá fazer. Antes de eu entrar em rentabilidade, risco, liquidez, o custo-oportunidade, o triângulo e tudo mais, vamos falar um pouquinho sobre a Selic. O que é a Selic? Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? A gente fala da Selic, a gente pensa que é uma taxa. E tem a taxa Selic, mas a Selic em si é uma clearing house. Tá? A Selic, ela tem duas coisas para a gente se atentar. Tem a Selic Meta e a Selic Over. E a gente fala da Selic no mercado como se fosse uma única coisa. Tudo é Tesouro Selic, taxa Selic, qualquer coisa a gente considera como se fosse a mesma Selic, mas não é. São coisas diferentes. Então, 8 vezes ao ano, existe uma reunião ali realizada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, através do Banco Central, que eles fazem para definir a diretriz da taxa Selic. Só que qual? Da Selic Meta. Então, quando a gente fala que nesse Copom a taxa Selic foi reduzida em 0,25%. Então, agora a taxa Selic está em 6,5% ao ano. Essa é a Selic Meta. Essa é a Selic Meta, tá bom? Só que existe uma outra taxa, que é a Selic Over. E a Selic Over, ela é sempre um pouquinho abaixo da Selic Meta. Então, quando a gente diz que o seu investimento rende 100% da Selic, as pessoas não te dizem que ele não rende 100% da Selic Meta. Ele rende 100% da Selic Over. E a Selic Over geralmente é menor do que a Selic Meta. Se a meta é 6,5%, a Over vai ser 6,39% ou 6,40%. Geralmente é 0,10% menor. Então quase todas as aplicações que são realizadas utilizam a Selic Over como parâmetro de aplicação. Beleza? Beleza. Então, o que é a Selic? Quando aumenta a taxa Selic, significa que fica mais caro pegar dinheiro. Fica mais caro. Então é como se o Banco Central tirasse dinheiro da economia. Porque não faz sentido eu aplicar em negócios se eu tenho tanta rentabilidade, se eu deixar meu dinheiro guardado. Assim como se eu diminuir a taxa Selic, eu aumento a atratividade em tirar meu dinheiro de aplicações e colocar em negócios e eu giro mais economia. Se eu giro mais economia, as pessoas consomem mais. Se as pessoas consomem mais, aumenta a inflação. Tá? E o inverso é verdadeiro. Beleza. Então, no Tesouro, o Tesouro Direto, ele é uma ferramenta que permite a você aplicar, emprestar dinheiro para o governo e você combina com ele qual vai ser a metodologia de pagamento que ele vai usar para te pagar. Então, você pode investir num Tesouro Selic, em que ele vai te pagar a taxa da Selic Over. Ele pode te emprestar a taxa do Tesouro IPCA, em que ele vai te pagar a inflação mais uma taxa. Ele pode te pagar a Tesouro Prefixado, então ele já vai prefixar uma taxa. Então você vai escolher ali. De todas essas opções, a gente sempre utiliza o Tesouro Selic como custo-oportunidade. Por que a gente usa o Tesouro Selic? Porque ele tem uma segurança máxima, é o investimento mais seguro do Brasil. Você só perde ele se o Brasil quebrar, mas se o Brasil quebrar, quase todas as outras aplicações, se não todas as outras, foram para o brejo, tá bom? Então a gente utiliza ele porque ele é muito seguro,
Porque você pode resgatar ele muito rápido, ou seja, você tem uma alta liquidez, e porque a rentabilidade dele é mediana. Mas assim, é maior que a poupança, tá? Então sempre que a gente for olhar para algum investimento, para alguma aplicação, como que a gente faz para tomar a melhor decisão na maioria das vezes? A gente sempre olha para esse tripé: rentabilidade, risco, liquidez. Se esse tripé não for superior ao do Tesouro Selic, não tem por que eu aplicar nesse produto. Se esse produto não for superior, então eu vou cobrar dessa pessoa, desse credor aqui, dessa pessoa que está me vendendo investimento, uma rentabilidade maior, porque eu sei negociar agora. Eu vou falar assim, ué, você está querendo que eu compre o seu risco, né, um CDB, vou investir no CDB aí do banco para ganhar menos que no Tesouro Selic? Ah, então eu não vou investir aí. Para que eu vou fazer isso? Se o risco é um pouco maior e a rentabilidade é menor, eu não vou fazer isso. Para você tomar a melhor decisão, você precisa sempre se perguntar o seguinte: eu vou ter mais prêmio por investir nessa aplicação? O que é mais prêmio? Mais prêmio é mais rentabilidade. Se o Selic paga 100% da Selic Over, eu preciso ganhar mais do que isso para aplicar, senão eu não vou aplicar. Eu vou ter mais liquidez? Difícil, porque na Selic você já tem uma das maiores liquidez possível. Então, talvez você tenha uma liquidez parecida. E a terceira, você vai ter mais segurança? Não, você não vai ter mais segurança porque o Selic é o mais conservador. Então, você vai escolher a segurança, você vai assumir que você já está correndo um risco maior e vai sempre olhar para quanto de prêmio estou recebendo a mais por esse risco que estou correndo. É isso que vai te fazer tomar sempre a melhor decisão, tá? Depois disso, você vai se questionar: eu sei o que eu estou fazendo? Parece simples, mas isso é muito complexo. Existem muitas aplicações e que geralmente são muito mais complexas do que parecem, que chegam até nós. Então geralmente chega um COI até nós. Ah, o que é um COI? Eu não sei direito o que é um COI. Alguém vai explicar do outro lado. Ah, é um certificado de operações estruturadas. Ah, mas meu Deus, mas o que é isso? Aí a pessoa vai explicar, não, é isso aqui, você limita o seu ganho, mas você também limita o seu prejuízo e tal, e dependendo do cenário, aí você vai pensar, ah, entendi. Não, você não entendeu. É muito mais complexo do que isso. Aí vai ter um fundo multimercado. Aí o seu gerente vai olhar e vai falar, não, mas esse fundo multimercado é um fundo multimercado. Investe em vários mercados diferentes. Aí você vai falar, ué, mas como assim? Que tipo de mercado? Aí fala, não, às vezes ele investe em bolsa, às vezes em dólar, às vezes em renda fixa. É muito mais complexo do que isso. Não dá para a gente tomar a decisão dessa forma. Então, sempre se questione, eu sei exatamente o que eu estou fazendo? Porque se você não souber, confie em mim. Pode parecer a melhor coisa do mundo. Não invista. Não invista no que você não domina perfeitamente. Porque geralmente as coisas elas são muito boas por um longo período, mas em algum momento, pá, da noite para o dia, esse investimento se torna a pior coisa que você já fez. Então não tome essa decisão equivocada. Depois questione. Ah, eu estou investindo nisso porque eu acredito ou porque essa informação chegou até mim? Isso é muito importante. Geralmente, tem alguém no nosso grupo, na nossa rede de amigos, na nossa empresa, que entende muito de investimentos. Geralmente essa pessoa não entende, mas essa pessoa é mais interessada por mercado de ações, por investimentos de risco e por isso ela entende um pouquinho mais. Mas isso daqui não transforma ela em alguém que tem mais conhecimento que você. Pelo contrário, alguém que tem um pouquinho de conhecimento sobre ações e vai tentar investir em ações, vai correr o grande risco de ter o excesso de confiança e depois vai entender que não sabia nada. Igual eu. Quando eu comecei, 18 anos, peguei 5 mil reais, fui investir em ações, perdi tudo. Uau, olha isso. E eu sabia mais do que a maioria dos meus amigos. Meus amigos não perderam tudo. Eu perdi. Então, tome muito cuidado. Porque geralmente quando esse nosso amigo, o amigo do grupinho, chega para nós com uma dica quente, geralmente essa dica quente não era uma dica quente de verdade. Porque pensa só, se esse amigo nosso tem uma dica quente, essa dica chegou a ele através de um site, através de outro amigo. Qual é a chance de essa dica ser realmente algo que ninguém percebeu antes? Esquece isso. Se você não entende o que está fazendo, se mantenha conservador.
E com o tempo vai evoluindo. Mas não ouça o amigo da dica quente. Isso daqui vai te empobrecer de uma forma absurda. Não faça isso. Porque geralmente quando o nosso amigo chega com alguma informação, ou quando o gerente chega com alguma informação, ou quando a TV chega com alguma informação, essas pessoas estão sendo os atrasados. Eles são os atrasildos. Eles pegam, compram esse negócio aqui depois que já subiu horrores. E aí continua subindo por mais um tempo. Só que em algum momento isso daqui cai muito. Então se você não seguir essas dicas, se você não seguir esse tipo de coisa ou que está na moda, você já vai economizar aqui um baita dinheiro no longo prazo. Um baita dinheiro. Ouça o que eu estou te dizendo. Depois se questione o seguinte: eu fui seduzido pela rentabilidade dessa aplicação ou esse investimento atende o meu objetivo? Por que eu digo isso? Porque geralmente eu tenho uma aplicação, eu entro numa corretora, eu filtro por rentabilidade, vejo lá um CDB de quase 130% do CDI e falo, caramba, eu tenho FGC, eu vou comprar e compra. Mas geralmente é isso. Só que as aplicações elas são feitas para atender os nossos objetivos. Então não deixe de se seduzir pela rentabilidade. As pessoas que deixam de se seduzir pela rentabilidade vão acertar muitas vezes. Mas uma vez essa pessoa vai errar. E quando ela errar, vai ser um erro muito caro de se pagar. Seja porque você investiu numa fraude, seja porque tinha FGC, mas você ficou muito tempo sem receber, seja porque você investiu em algo que era pirâmide. Então tome muito cuidado e não se deixe seduzir pela rentabilidade. Você tem os seus objetivos e depois dos seus objetivos você pensa nas aplicações que atendem eles. Fundo de emergência, curto prazo. O que atende o curto prazo? Aposentadoria, longo prazo. O que atende o longo prazo? Um dos maiores erros que eu vejo é as pessoas investindo no médio prazo pensando no longo prazo. Então a gente está falando de 30, 40 anos para frente e a pessoa pega um CDB de 3 anos que vai te fazer pagar imposto de renda daqui a 3 anos, você não vai ter rendimento sobre imposto. Então assim, pense na estratégia, pense no que você quer, no que você precisa e depois aloque o seu capital. Depois se pergunte, qual é o custo que eu vejo e qual é o custo que eu não vejo? O que é o custo que eu vejo? Eu vou investir R$400 todo mês, só que vou ter que fazer um TED, né, do meu banco para minha corretora. Esse TED custa R$10. Todo mês eu já vou largar então com 2,5% para trás. R$10 sobre 400. Esse é o custo que eu vejo. Tome muito cuidado com esse custo porque ele é perigosíssimo no longo prazo. E depois se preocupe com o custo que você não vê. Pergunte e questione. Questione o seu gerente, questione quem está distribuindo investimento. Quanto você está ganhando com essa aplicação? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem custo, mas tem. Eu estou investindo num CDB que paga 10% ao ano. Tá bom? Mas esse CDB aqui, que é taxa zero, na verdade o distribuidor ganha, ele conseguiu a 12, está te passando a 10, conseguiu a 13, 14, está te passando a 10. Quanto maior o custo oculto, menor a sua rentabilidade. Então, quanto mais alinhado o intermediário dessa aplicação está com você, maiores as suas chances de tomar boas decisões no longo prazo. Para você também aumentar as suas chances de acertar, o que você faz? Quando você estiver quase escolhendo a sua aplicação, entrou um dinheiro esse mês, eu escolhi esse CDB aqui por algum motivo, o que você faz? Para e compara esse CDB que você escolheu com os outros da categoria. Pode ser usando a sua corretora, pode ser usando outras corretoras. Você vai olhar para 3 coisas: rentabilidade, que é o prêmio, risco e liquidez. Então você vai olhar para rentabilidade. Quais outros CDBs, Quais outros CDBs têm rentabilidades melhores ou iguais ou um pouco abaixo, né? Depois disso você olhar para a liquidez. Quais são aqueles CDBs que têm vencimentos no mesmo dia, no mesmo mês ou em um período muito próximo? E depois, qual é o risco? Porque se você se deparar com um CDB bom, um banco bom, te pagando, 119% do CDI, e tiver um banco ruim pagando 120, 121% do CDI, qual você vai escolher? Depende de você. Mas será que vale a pena você ganhar 1%, 2% a mais do CDI para comprar um produto ruim? Para comprar um banco duvidoso? Mesmo tendo FGC? Então,
Pense nisso. Quando você escolher o seu investimento, depois compare ele com a classe de produtos. Ah, eu escolhi uma debenture. Ah, poxa, mas tem essa debenture que paga IPCA mais 5, essa outra paga IPCA mais 6. Ah, essa aqui paga mais. Aí você vai ver o rating dessa daqui de 5 tá rating AAA, AAA, e o rating dessa outra nem tem. Qual que você vai pegar? Vale a pena você ganhar 1% a mais de rentabilidade por uma empresa duvidosa? Então, leve em consideração os 3 fatores e nunca só rentabilidade. E depois, saiba por onde você está comprando. Se você estiver comprando por um banco, pense que o core business do banco não é um investimento, é um empréstimo. Então, você não entra numa loja de roupa esperando encontrar um lugar a vender hambúrguer ali, certo? Quando você vai no banco, você não pode esperar achar um baita investimento legal, a não ser que você esteja no private do banco, ok? O private não é o personalité, é o private, é acima de 5 milhões de reais, tá? Então, no banco você vai ter um conflito de interesse gigante, gigante. Numa corretora, você também tem conflito de interesse. Em todos os players do mercado você tem conflito de interesse. Mas na corretora o conflito é menor. Tá? Então aqui você tende a ter mais acesso. Então saiba por onde você está comprando para você poder se entregar um pouco mais, mas nunca se entregue por completo. A decisão é sua, no final das contas, o dinheiro é seu e ninguém se preocupa tanto com o seu dinheiro quanto você. Espero você na nossa próxima aula.